vídeo de hoje eu vou mostrar todas as leituras que eu fiz nos meses de maio e junho. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele clássico vídeo de leituras somando os meses de maio e de junho, que eu li ao todo 4 livros. Não li mais porque vocês já sabem que aconteceu algumas situações na minha vida, que eu fiquei internada 2 semanas. Eu vou deixar nos cards, caso você ainda não tenha visto o vídeo, que eu falo sobre as questões de saúde que eu tenho enfrentado depois que eu tive a doença, né, do momento aí, que tá rolando com todo mundo. Então eu vou deixar nos cards pra você assistir se você não viu. Então, o volume de leitura acabou sendo bem menor do que normalmente eu leio em 2 meses. Mas mesmo assim, eu vou trazer pra vocês, vou falar tudo de cada um dos livros que eu li. Alguns deles têm vídeo aqui no canal, você pode ir lá procurar na aba de vídeos e colocar o nome do livro e rapidinho você acha, tá bom? Os que não tiverem aqui no canal, tem no blog a resenha, tá? Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Você me ajuda aqui na comunidade do Booktube a crescer e outras pessoas conhecerem o canal e também compartilhar com a gente das leituras. Não se esqueçam também de deixar nos seus comentários quais dos livros vocês gostaram mais, se algum deles vocês têm interesse de ler. Eu vou deixar também os links de compra na Amazon na descrição. Vocês comprando com o meu link, vocês contribuem aqui pro meu trabalho, tá bom? Então vamos começar. O primeiro que eu concluí no mês de maio foi Lua no Céu de Cabul. Esse foi um livro muito diferentão mesmo, que eu li. Ele fala sobre refugiados que estão saindo do Afeganistão e tentando uma vida melhor. E aí a gente conhece uma família que acabou de perder o patriarca da família por questões políticas mesmo. Ele era um servidor público lá do Afeganistão e ele estava lutando para ajudar a população a ter mais qualidade de vida, receber água, receber luz e outras questões dessa de saneamento básico. Mas muita gente não estava querendo que ele fizesse esse tipo de trabalho, então quiseram usar ele como exemplo, né? Então eles mataram ele da pior forma possível e aí a família dele ficou desamparada, que é a Fereiba e os 2 filhos, né? A gente conhece, por incrível que pareça, o livro ele foca na Fereiba. Então assim, a gente começa a ver a história da Fereiba desde o início. Então, o marido mesmo, ele vai entrar mais pra frente, a história dele. Então, a gente conhece ela pequena, a gente conhece como foi o falecimento da mãe dela, que faleceu depois de dar luz a ela, como é o relacionamento dela com a madrasta, com a irmã, não, com o irmão que ela tinha, né, mais velho que ela, e também depois com as outras irmãs que a madrasta gerou, né, na casa. E aí a gente vê todas as aflições que ela passa, como a família menospreza ela, e muitas vezes o pai afasta ela porque ele meio que coloca um pouco de culpa de ter perdido a primeira esposa, que ele amava tanto, pelo nascimento da Fereiba. Então, assim, tem toda uma questão familiar pesada e outras situações também. Um primeiro amor que a Fereiba tem, que vira uma desilusão muito grande. E aí a gente tem o casamento dela com o esposo dela. E aí é um momento que, assim, que no livro é retratado que ela tem a maior felicidade da vida dela, e que a sogra dela vira uma mãe pra ela. E são os momentos mais felizes, assim, da vida dela, no início desse casamento. E aí, infelizmente, ela acaba perdendo a sogra. E, gente, eu tô falando tudo isso, mas isso é muito no início da história, tá? Porque o livro em si, o objetivo do livro é contar a peregrinação da família da saída do Afeganistão até chegar em Londres, na casa de uma das irmãs da Fereiba. Então, ela tem um filho mais velho e uma filhinha mais nova. E, assim, tem um ponto no livro que é muito interessante. Que quando eles decidem fugir e eles saem, só os 2, o pai já estava levantando esse plano, mas ele levantou tarde demais. Ele providenciou passaportes falsos para a família inteira. Então, mas o dele acabou não sendo usado porque ele faleceu antes, né? O que acontece? Eles saem de lá usando esses documentos e acontecem algumas coisas ao longo da história da fuga deles que a Fereiba reconhece que ela tem que valorizar o filho mais velho dela como o homem da casa.
e ela tem que dar espaço para ele resolver as situações e tudo mais. E quando ela faz esse reconhecimento na narrativa, aí surge a voz dele. E aí daí pra frente ele acaba sendo um personagem mais predominante e ela vira uma personagem mais secundária. E ele fala muito, né, ao longo disso, e como a própria sinopse do livro diz, tem um ponto da fuga deles que eles são separados. A Fereiba fica com a filha, né, e o Salim acaba sendo separado da família. E ele tem que arrumar um jeito de chegar a Londres de alguma forma, ou reencontrar eles ao longo do caminho. E é muito, muito intenso esse relato dos assentamentos de refugiados, como é que os outros países ao redor do Afeganistão estão tratando os refugiados. Então, assim, é um livro muito emocionante, é um livro que te traz muitas reflexões sobre a política, sobre como os outros países abordam os refugiados políticos, né? Então, é um livro que, tipo, pra pensar muito. Eu marquei várias partes, vou mostrar aqui pra vocês. Eu gostei muito, muito mesmo do livro. Foi meu primeiro contato com essa escritora, a Nadia Hashmi. E eu já tinha ouvido falar que ela era muito, muito boa e eu gostei muito e com certeza vou ler outras obras dela. A nota que eu dei foi Ser Cerejeira e favoritei com Tulipa. Ah, só pra se você não tá familiarizado com a minha classificação, tem uma página no meu blog que explica cada um dos selos. Cerejeira é 5 estrelas, tá, gente? E o Tulipa eu só dou pra livro favoritado, não necessariamente 5 estrelas. Mas eu posso favoritar qualquer um, até um livro que eu não tenha achado ele tão bom assim. O próximo livro que eu concluí é Os Trabalhadores do Mar. Ele foi o livro do Clube do Raul, que a gente leu no mês de maio. E foi um livro um pouco mais difícil de ser lido, porque demora um pouco para você engrenar. E assim, você tem aquela sensação que você não tá se conectando com os personagens. Ele faz parte da trilogia do Victor Hugo. O Victor Hugo escreveu 3 grandes obras que se conectam entre si. O primeiro, o Corcunda de Notre Dame, o segundo, Os Miseráveis, e esse, Os Trabalhadores do Mar. E cada um dessas obras vão abordar um aspecto que ele queria abordar. O Corcunda de Notre Dame, ele aborda o aspecto religioso na sociedade. Os Miseráveis, ele aborda a sociedade em si. E Os Trabalhadores do Mar, ele aborda a questão da natureza. Então, tudo no livro, ele remete à natureza. Então, ele fica muito tempo descrevendo o mar, descrevendo a vegetação, descrevendo várias coisas do ambiente, mas tudo acaba sendo focado muito, muito mesmo na questão da natureza. Até como o ser humano reage com a natureza. Então, assim, ele é um livro bom, mas eu não posso dizer que ele é um livro ótimo, incrível, porque o final, eu não gostei do final, achei desnecessário a forma que foi feita. Eu entendo que ele quis exaltar que no fim a natureza vence o homem, sabe? É isso que ele tentou dizer, que no fim é isso que acontece. Mesmo que o homem fique lutando contra a natureza, mesmo que ele vença em alguns momentos, seja desviando um rio, seja numa navegação no mar, em algum momento a natureza engole o homem. Então, assim, eu falei muito desse livro no vídeo de resenha aqui no canal, porque todos os livros do Clube do Raul eu resenho aqui no canal em vídeo pra vocês. Mas assim, não é um livro que eu vou querer reler. Mas já me disseram que essa é a obra mais fraca do Victor Hugo. Eu ainda vou tentar ler outras obras, ou Corcunda, ou Os Miseráveis, que é um livro desse tamanho. Ele é um livro relativamente menor. Eu marquei algumas coisas, principalmente no início. No início eu achei ele muito mais interessante do que do meio pro final. Mas enfim, os capítulos são curtos, essa edição é muito boa, a tradução foi muito boa, do Sétimo Selo. Atrás vocês vão ver um dos navios que é bem citado e importante na história. Então, é isso. Infelizmente eu dei a nota pra ele, Amor Perfeito, que é... Bom, Persuasão foi o livro do Clube do Raul que eu li em junho. E ele foi uma surpresa impressionante pra mim. Porque era um livro que eu ia ler sem esperar muita coisa. Eu gosto das obras da Jane Austen, mas, por exemplo, eu tenho Orgulho e Preconceito, e eu li Orgulho e Preconceito, e eu achei o livro muito difícil, sabe? Você começa a gostar do Orgulho e Preconceito no livro mesmo, só a partir da metade do livro, e isso deixa a leitura muito arrastada, o que é completamente diferente de Persuasão. Persuasão é um dos últimos romances que ela escreveu ainda viva, né? Porque
Ele foi lançado de forma póstuma. Depois da morte dela, os irmãos pegaram as obras dela e publicaram esse e um outro livro. Mas Persuasão, inclusive pelas anotações que a gente tem da Jane Austen, era um livro que ela escreveu o primeiro volume 2 e ela depois iria escrever o volume 1. Então a gente só tem acesso ao volume 2 da história, mas que ela é de uma forma que você não precisa realmente ler o volume 1, só se você quisesse, que não foi escrito, né? Não chegou a ser escrito. Ela é uma história completa, mesmo sendo só um volume 2 do que a Jane Austen queria fazer. A gente conhece a Anne. A Anne é uma personagem muito diferente de Elizabeth. A Anne é uma personagem que é totalmente desprezada pela família por completo. E outras pessoas ao redor valorizam ela e valorizam a inteligência dela. Procuram ela para pegar conselhos. Ela é uma pessoa mais reservada. Quando acontece alguma coisa de muito impacto na vida dela, ela sempre fala assim: eu vou para o meu quarto, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso raciocinar sobre isso e depois eu tomo uma decisão. Então ela é uma pessoa muito equilibrada e muito calma, muito tranquila. Inclusive, acontecem algumas situações no livro que algumas atitudes têm que ser tomadas rápidas. E eles procuram apoio na Anne. A Anne que comanda todo mundo. Não, vamos fazer isso, você faz aquilo e não sei o que. Então ela realmente nos momentos de pressão e necessidade, ela se desenvolve muito rápido para que o pessoal possa fazer resolver, né, o problema. Então a Anne, ela é uma personagem que ela te cativa desde o início, tá? Mas ela não é uma pessoa que se sobressai para os outros personagens, a não ser para as pessoas de fora. As pessoas de fora amam ela mais do que a família. A família realmente despreza ela. Ela e as irmãs dela, que são duas, a Elizabeth é a mais velha, ela é a do meio, e tem a Mary, que é a mais nova. Elas perderam muito cedo a mãe delas e elas acabaram encontrando apoio numa amiga da mãe dela, que meio que terminou de criar elas e encaminhar elas. Então, assim, a Anne meio que transferiu o sentimento que ela tinha pela mãe para essa senhora, que se chama Lady Russell. Então, ela é muito presente na vida das meninas. A Mary é a primeira a se casar. E ela sai, ela tem a família dela, tem a vida dela, já tem 2 filhos. Então, assim, ela tem a vida dela afastada da família. A Anne e a Elizabeth ainda vivem na casa do pai e tal. E a Anne, ela tinha ela começou a ter um romance com uma pessoa chamada Frederick. E de início ela aceitou o casamento. E por causa da Lady Russell, que disse, não, rejeite ele. Então, assim, isso persuadiu muito ela a tomar essa decisão de não aceitar mais o pedido de casamento. E eles tiveram um rompimento e ele foi pra marinha. E ele cresceu dentro da marinha até virar um capitão. E nesses 8 anos que eles ficaram separados, ou quase 8 anos, ele cresceu muito dentro da marinha em respeitabilidade, conexões dentro da marinha, né, dos militares. E aí ele retorna visitando a irmã, que tá morando na região, porque assim, a família da Anne, ela é uma família que esbanjou muito. O pai dela é extremamente narcisista e ele esbanjou muito dinheiro com ele e com a filha mais velha. Com viagens desnecessárias a Londres para fazer contatos e não sei o que. E por causa disso, eles perderam muito dinheiro. Eles tiveram que sair da terra deles, porque o pai da Anne é um baronete. Eles saíram da terra deles, arrendaram lá, alugaram e foram morar em outra cidade chamada Bout. Pelo menos por um tempo, até eles terem dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas. E aí essa família que vem ficar na casa que é da Anne é um almirante, sua esposa, e a esposa dele é irmã do Frederick. Então o Frederick vem visitar a irmã e acaba reencontrando a Mary. E muitas coisas acontecem. É um livro que te deixa extremamente conectado. Não tem muitos diálogos, mas é desnecessário ter tantos diálogos assim. Os diálogos são pontuais e decisivos, sabe? Quando aparece um diálogo é porque ele é muito importante, sabe? E eu gostei muito, li muito rápido o livro, a história me pegou, mas não é uma história que eu acho que seja bem representada se for levar para um filme ou para uma série, porque querendo ou não, a Anne, ela é mais retraída, sim, ela é mais na dela, então não acho que vão conseguir fazer uma boa adaptação. Sei que a BBC é famosa em fazer ótimas adaptações, já fez uma de Persuasão, vou procurar para ver, eu ainda não vi.
Se vocês viram alguma adaptação fiel, me contem nos comentários. Inclusive saiu um filme novo na Netflix de Persuasão com atores famosos. Só que só pelo trailer você já vê que não é fiel. Porque aquelas atitudes que a Anne toma de ficar, inclusive, fazendo chacota do Frederick, ela jamais iria fazer, entendeu? Não é da personalidade dela. Então daí você já vê que eles mudaram muito a Anne, deixaram ela desastrada, e coisas que ela não é. Então, daí eu já dei uma desanimada e não assisti ainda. Se você assistiu, me conte nos comentários se você gostou, tá bom? E aí, eu gostei demais, eu favoritei esse livro, Cerejeira, Tulipa, 5 estrelas, gente. Super indico a leitura. Mesmo se você leu Orgulho e Preconceito e não gostou, dê uma chance para a Persuasão. O último livro que eu li foi o livro 3 do quarteto Smith, que a gente vai conhecer a Sarah, né, e como ela vai casar e como ela vai constituir a família dela. Gente, esse livro, eu vou ser bem sincera, eu sei que ele é o favoritaço de muita gente que lê essa série, mas não foi o meu, tá? A Sarah é uma personagem muito chata, e eu já tinha falado isso até pra uma amiga minha, nossa, desde o primeiro livro da Honória, nossa, a Sarah é chata demais, meu Deus do céu. E eu falei, não sei como é que eu vou me lidar com o livro dela não, e realmente foi bem ruim. Aí, o livro, ele é muito arrastado e muito chato até a metade. Da metade pra frente, ele segue muito bom, sabe? Mas ele fica aí, nessa casa de no máximo de bom a ótimo. Por isso que eu dei a nota Lotus pra ele. Eu não favoritei, não dei cerejeira, porque não é um livro que realmente me pegou. Mas do meio pro fim, ele melhora muito mesmo. E quem é o grande diferencial não é a Sarah, é o Hug, que é o personagem que acaba se apaixonando por ela, que tem uma história muito complicada de família. E uma coisa que eu tenho percebido nesses livros do quarteto os finais, eles são muito energéticos, sabe? Eles são elétricos, é um corre-corre, é um Deus nos acuda, sabe? E todos os 3 livros foram assim até agora. Eu já estou lendo o 4º livro e estou gostando muito, muito mais do que esse. Mas eu já espero também que o final também siga essa linha, sabe? De correr e terem que ir salvar alguém, ou resgatar alguém. Porque é mais ou menos assim que rola. Até o 3º livro foi assim. Não é o meu favorito, mas é um ótimo livro, sabe? Ele é bem escrito. É porque realmente eu não gostei muito da Sarah como protagonista. Mas é isso, gente. Me contem nos comentários quais dos livros que eu mostrei pra vocês mais gostaram. E eu vou trazer aqui as outras leituras. Eu já tô fazendo muitas leituras nesse mês de julho, já. E eu tenho um livro muito grande pra ler, do Clube do Raul. Eu não sei se eu vou conseguir concluir ele ou não, que é Grandes Esperanças de Charles Dickens. Ele é muito grande, já tenho mostrado isso pra vocês no Instagram. Me acompanhem no Instagram também, tá, gente? Lá eu sempre mostro as leituras que eu tô fazendo, algumas coisas que eu vou trazer pro canal, coisas do meu dia a dia. Eu sempre falo muito por lá, então me acompanhem por lá também, no Scooby. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais que vocês podem me acompanhar, tá bom? Me contem quais os livros vocês mais gostaram, que vocês querem ler também, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.